frente com a lei. E hoje estamos recebendo o vereador Edson da Rosa, presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Vamos fazer então um breve balanço, traçando o panorama desse primeiro quadrimestre do ano, no qual o vereador Edson está à frente do Legislativo caxiense. Tudo bem, presidente? É um prazer recebê-lo. Tudo bom, Fábio? Igualmente. Vereador, é uma responsabilidade muito grande, todos sabem. Para quem está nos acompanhando, todo ano a mesa tem uma mesa diretora que gerencia o trabalho legislativo, por assim dizer, com um presidente, 2 vice-presidentes e 2 secretários. E o senhor, neste ano de 2013, é o presidente. O que os senhores têm encarado, que dificuldades o senhor e seus colegas de mesa diretora têm enfrentado nessa largada de 2013? Fábio e aos telespectadores da TV Câmara, Canal 16, primeiro gostaria de fazer uma saudação muito especial aos colegas da mesa diretora, né? O meu primeiro vice, o vereador Gustavo Toigo, segundo vice, o vereador Ed Carlos, primeiro secretário, o vereador Flávio Cassina e o segundo secretário, o vereador Kiko Girardi. Que nessa análise eu não posso me furtar de agradecer o empenho, a compreensão deles, porque Caxias, a Câmara de Caxias do Sul, vive uma realidade nova. Nós somos 23 vereadores. E para a população, que é uma das coisas que depois certamente nós iremos comentar, é uma realidade nova, mais meia dúzia de vereadores, e nós temos que fazer toda uma adequação. Tanto que nós, nos primeiros dias ali, nós procuramos nos colocar a par e fazer com que os vereadores se sentissem bem para realizar e desempenhar suas funções. É a organização de gabinete, é a organização de estacionamento, dar estrutura para que os seus assessores também consigam se colocar. Parece que é extremamente fácil, mas não é, porque nós aqui na Câmara, muito embora já tenha se feito por presidentes anteriores, né, essa ampliação da Câmara, nós temos que alocar o vereador de gabinete e as bancadas, né? Que nós temos aqui um dispositivo diferente, que é por módulos internamente na Câmara. Bancadas partidárias, cada partido tem direito cada partido constituído na Câmara de Vereadores tem direito a uma bancada. O partido com 5 vereadores, o partido com 1 vereador tem direito a uma sala, né, de bancada. Então são coisas assim que na parte administrativa nos demandou um tempo, porque a Câmara de Vereadores, embora para muitas pessoas a Câmara tem uma vida de plenário, para quem vem ou nos acompanha pela TV Câmara, Canal 16, nas terças, quartas e quintas-feiras, nós temos uma parte administrativa financeira que não aparece, assim como as comissões, que também tem toda uma atividade, né, legislativa, e para isso tudo nós tivemos que nos adequar nessa nova realidade. Por isso que eu agradeci à mesa diretora e também ao conjunto dos vereadores, que quando nós temos algumas dificuldades, acho que uma das características que particularmente essa mesa tem, a qual eu tenho a honra de estar capitaneando, nós abrimos para as pessoas as nossas dificuldades, porque a decisão, evidentemente, que ao fim e ao cabo quem tem que assinar é o presidente, mas divido com a mesa, divido com os vereadores quando nós sentimos que existe alguma dificuldade, que isso pode ocasionar algum embaraço para o conjunto dos vereadores, né? Então, nesse sentido, é que eu faço um agradecimento muito especial em função dessa nova realidade de 23 vereadores, que não foi bem simples assim de conseguirmos engrenar para que o ano legislativo de 2013 tivesse o seu andamento. Para que as pessoas entendam o porquê de termos 23 vereadores e não 17, como na legislatura anterior, em 2011 a Câmara aprovou uma proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal que, pelo critério de proporcionalidade, e é uma lei federal, faz parte da Constituição da República, o município tem o número de vereadores conforme a densidade demográfica. Isso. Então, pelo censo do IBGE de 2011, Caxias do Sul já tinha 435 mil habitantes. Com esse patamar, passou então a ter direito a 23 vereadores. E a lei orgânica foi adequada, por isso então, mais 6 vereadores. Uma das características do senhor tem sido, como o senhor falou, a questão do diálogo. Isso tem sido feito na prática. Nós visitamos, aí em parceria com o setor de comunicação da casa, mais de 10 veículos de comunicação do município. O senhor tem ido frequentemente a muitas instituições, participar dos eventos no sentido de divulgar, como o senhor bate muito, que é a questão do conceito do poder legislativo e aproximar a comunidade da Câmara, no sentido também de que as pessoas frequentem mais o parlamento, audiências públicas e as sessões ordinárias. O que o senhor tem notado nesse esforço? O que nós já podemos notar de retorno
nesse esforço, não só da mesa, mas de todo o conjunto da casa? Fábio, nós visitamos já 48 instituições. Se nós, nesse conjunto, que na minha opinião Caxias já tem mais de 500 mil de habitantes, porque nós andamos por aí, nós verificamos, nós vivenciamos, nós olhamos, né? Muitas pessoas questionaram que sequer foram ouvidas por esse censo. Mas é o órgão oficial que nós temos aí, que divulgou a IBGE. Então, vamos dar esse crédito, né? E se a Câmara de Vereadores, se nós quisermos saber a representatividade dos 23, divide 500 mil por 23, é isso que nós representamos. E o Parlamento, ele tem essa função. Mas o mais importante disso tudo é que hoje nós temos que ver Caxias, enquanto sociedade, é necessário um canal de comunicação com todos os poderes constituídos e com todos os segmentos que se envolvem. Por quê? Ninguém mais vai conseguir hoje resolver os problemas sozinhos. É necessário que a Câmara de Vereadores, já fui visitar, quando eu falo os poderes constituídos, o Executivo e o Judiciário, já visitei a todos, né? Para nos colocarmos à disposição e criar uns canais de comunicação quando surgem algumas dificuldades, para que nós possamos conversar. Isso é de fundamental importância. A sociedade, necessariamente hoje, nós temos que ver a comunidade justamente nessa interdependência, no sentido de que muitas vezes algum problema nós vamos conseguir, criando um canal de comunicação, solucionar alguns conflitos, alguns problemas, mais facilmente do que nós pensamos, se tivermos essa possibilidade. Então eu visitei a todos os secretários, fiz uma visita já ao prefeito, visitei o fórum, visitei o Ministério Público, visitei empresas privadas de grande porte, as de pequeno porte, as de médio porte. Evidentemente que nós não vamos conseguir visitar todos, né? Por quê? Para que nós tenhamos esse envolvimento e divulgar e difundir o conceito do que é o poder legislativo, porque hoje as pessoas fazem muita confusão. Eu não vou entrar nem aqui no mérito, porque daí nós precisaríamos talvez de um outro momento. Mas o que nós queremos fazer é fortalecer o poder legislativo através de um conceito. Tanto é que nós, agora, dia 29 de abril, nós vamos retomar o projeto Câmara vai aos bairros. É um projeto itinerante da Câmara que percorre diversas regiões da cidade, no sentido de apresentar o trabalho dos vereadores e também colher demandas e carências e encaminhar para os órgãos competentes a fim de providências. Numa parceria também com a União das Associações de Bairro, a UAB, através do seu presidente, Valdir Walter, nós estivemos na última assembleia que tiveram fazendo esse convite formalmente. Por quê? Se a Câmara de Vereadores é o para-choque da sociedade e é o Parlamento, a vivência também é trazida e certamente pelos presidentes de bairro. Mas nós queremos, neste momento, fazer o que eu já disse anteriormente no fortalecimento e na disseminação do conceito do que é a Câmara de Vereadores, e também desmistificando e dando a cada instituição a sua competência. O que compete ao Poder Executivo e o que compete ao Poder Legislativo. Para tanto, nós já organizamos, estamos em processo de finalização, vai ser um momento como se fosse quase uma sessão na Câmara, só que de uma forma menos protocolar. Mais informal. Mas mais informal, mas de uma forma em que nós consigamos fechar o ciclo. Por isso que nós não vamos conseguir fazer talvez um número que as pessoas esperem, porque cada Câmara vai aos bairros, nós vamos ter que fechar o ciclo. De uma Câmara vai aos bairros para outra, nós temos que atender as demandas que a comunidade vai nos levar, fazer os encaminhamentos, não criar nenhuma falsa expectativa. Tanto é, Fábio, que nós estamos refazendo um vídeo institucional e também fazendo uma animação mostrando qual é a função do vereador, né? Nós também esse ano queremos fazer uma Câmara aos bairros na zona rural, queremos fazer também uma Câmara na academia, né? Queremos envolver também as universidades e também estender o convite às faculdades. Só para a gente não perder, vereador, para as pessoas entenderem onde vai ser o Câmara vai aos bairros, que vai ser no centro comunitário do bairro Belo Horizonte, na região norte. Essa do dia 29, sim. Contemplando 34 bairros e loteamentos da região norte de Caxias e, sem dúvida nenhuma, começando às 7 horas da noite desse dia 29 de abril. Às 19 horas. Uma segunda-feira. Então, só para as pessoas se situarem onde vai ser esse primeiro encontro e depois haverão
haverá outras regiões sendo contempladas também ao longo do ano. Sim, e quem vai definir o local vai ser a união das associações de bairros através dos presidentes de AMOB, né? Quer dizer, onde o melhor espaço. Essa é uma característica que também aqui, Fábio, e isso quem está nos ouvindo e vendo, e vocês que trabalham aqui conosco, né, que são os colaboradores, nós também procuramos fazer esse envolvimento na administração da Câmara, porque o presidente da Câmara de Vereadores é um ordenador de despesa. Ele tem que cuidar da área administrativa e financeira. Porém, quem conhece efetivamente os setores é quem trabalha. Então, invariavelmente, todos os dias nós temos uma reunião com um setor ou outro, justamente para verificar o que nós podemos fazer para contribuir, que foi uma das formas que nós achamos de fazer todo mundo se envolver, para que a gente consiga errar menos. Então, se nós começarmos a fazer esse trabalho na nossa casa, nós vamos conseguir disseminar isso também. Não tendo a prepotência evidente de dizer que vamos conseguir fazer tudo. Mas certamente o que nós queremos fazer é qualificar o espaço que nós estamos frequentando nesse momento e estando na função, que é um ano, né? E uma das coisas que eu tenho dito muito, nós precisamos fortalecer cada vez mais o poder legislativo, dando às pessoas o conhecimento exato da função do vereador e da Câmara como um todo. E eu comentava antes que eu esqueça, e eu digo muito para as pessoas que dizem assim para mim, Fábio, Edson, eu vou te fazer uma visita na prefeitura. Eu digo, olha, tu até podes me visitar na prefeitura, se nós marcarmos o encontro lá. Mas eu estou na Câmara. Mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Prefeitura é prefeitura, a Câmara é a Câmara. Evidentemente que nós ocupamos o mesmo espaço no sentido geográfico, aqui estamos próximos um do outro. Mas do centro administrativo. Mas uma coisa não tem em espaço físico nada a ver com a outra, e até pela Constituição, né? Pela instituição Câmara de Vereadores, não tem nada a ver com o Poder Executivo. Evidentemente que um depende do outro. Vereador, a propósito que o senhor insiste nessa questão do conceito, por que há essa dificuldade de entendimento? A gente não pode esquecer que em determinado momento a Câmara de Caxias funcionou no próprio espaço onde hoje é o centro administrativo. Okay. Pois houve um incêndio em 92 e a Câmara passou por diversos lugares até ser inaugurado o prédio onde nós estamos hoje no final de 96, onde é a sede atual, continuamos aqui, próximos. Talvez tenha sido por causa dessa coexistência no centro administrativo, ou também há algumas distorções por parte de figuras públicas que causam, então, esse problema de entendimento, que não é nem por questão de faixa econômica ou cultural. Pessoas cultas, com um patamar até bom economicamente, também cometem essa confusão. Mas é isso, é o não conhecimento mesmo, é o não conhecimento. Por isso que a nós cabe, então, dar esse conhecimento, né? Talvez até em campanhas. Nessa última tivemos 357 candidatos em que eu faço uma homenagem a todos, né? Que é de fundamental importância para a democracia, mas a participação de todos, né? Mas efetivamente há que se ter o entendimento correto da função de vereador. Alguns prometem situações que não são de competência do vereador, é aí que o senhor tenta chegar. Exatamente isso, né? Prometer algumas coisas que não competem, e isso certamente numa campanha se avoluma mais, né? Em função de ter um período e um espaço para que isso aconteça. Talvez esse seja um momento, mas enfim, a nós cabe agora tentar dar esse conceito, até ajudando para uma próxima eleição. Mas fazendo um apanhado, assim, uma das coisas que nós procuramos, então, nesse primeiro momento, quando nós conseguimos fazer, primeiro nos colocar a par, como eu falava anteriormente, o presidente da Câmara é um ordenador de despesa e nós temos a lei de responsabilidade fiscal para qualquer situação que nós tenhamos a necessidade de fazer aqui uma reforma, alguma coisa, uma licitação, nós estamos sobre a égide da lei 8666, que é a lei das licitações. Então, nós procuramos, nesse momento, nos colocar a par de do que já tinha sido feito, procurando dar a nossa contribuição, mantendo o que estava bom, aquilo que não estava, procurando dar uma melhorada, né? Que dentro, evidentemente, fala da parte administrativa. Evidente, dentro do nosso conceito, e também aquilo que a gente considerava que não deveria dar continuidade, a gente efetivamente não deu. Presidente, só para não perdermos a questão do conceito do legislativo, certo. Como é que o senhor sintetizaria, em breves frases, para quem está nos acompanhando, de fato, o que faz um vereador e quais são os limites de atuação para quem está nos acompanhando entenda realmente isso que o senhor tenta passar? Então, vou procurar me ater nas funções básicas do vereador.
que são 4. Legislar, fazer leis, né? Fiscal do Executivo, das leis existentes, ou seja, a aplicabilidade daquilo que foi feito, que foi elaborado através das leis, administrativa e a disciplinar, que é quando provocado pela comissão, a Comissão Permanente de Ética. Então, são essas 4 funções básicas do vereador. Essas são as 4 funções. Não pode construir escola. O vereador não executa. Quando a gente fala em executivo, é não executa. Ou seja, o vereador não pode construir, por exemplo, uma escola. Ele não pode determinar. Agora, se existe uma demanda lá naquela comunidade, uma necessidade, ele pode, junto com a comunidade, ter todo esse envolvimento com a comunidade, encaminhar para o executivo, porque o executivo também tem as suas formas de controle para definir onde serão os locais, né? Existem os critérios e como é que, por exemplo, eles fazem esse critério, justamente da escola que nós falamos, através da central de matrículas, que tem um mapeamento das necessidades, né? Ou da própria secretaria, lá no período da inscrição das escolas de educação infantil. Aí, tendo essa demanda, o vereador faz essa intervenção junto com a comunidade e tal, e aí depois, quando o Poder Executivo é quem executa, né? É quem executa a obra física, determina o local, aonde vai ser no bairro, isso é tudo. O vereador, ele entrou nesse processo para nós tentarmos materializar, né, Fábio? Como um provocador. Como um provocador também e um intermediário daquela comunidade. A questão de fiscalização, vamos supor. Depois a obra... O vereador tem todo o direito de ir lá e cobrar, pedir informações e dizer... Aí uma obra... Não tá aí, por exemplo, uma empreiteira deu problema e a obra não está dando andamento. Ele tem ideia de fazer primeiro verificar o que está fazendo e ter essa cobrança junto ao executivo. Então, quer dizer, fiscal da coisa pública. E o executivo tem que responder. Ele tem que. Um pedido de informações tem um prazo de 30 dias, né? Para ser respondido. Então, Fábio, então nós terminamos essa parte do conceito dos vereadores e aí aqui nós sintetizamos de uma forma bem simples, né? E aí depois, aquele do quadrimestre, que no início desse programa aqui, tem algumas obras que foram feitas que nós tivemos que dar andamento, né? Por exemplo, a troca de piso na parte da espiral que nós temos aí, né? Foi trocado todo o carpete. A rampa? A rampa de acesso. Nós temos uma rampa que predomina a câmara de cima a baixo. De cima a baixo. Foi trocado tudo. Para favorecer cadeirantes, questão de acessibilidade. Exatamente. Foi feita uma obra que nós também tivemos que finalizar, foi feita a licitação na administração anterior, para guardar os dados na área de informática, né? Tivemos aí também assessoria legislativa, quem tiver a oportunidade de vir no nosso plenário, foi totalmente reformulada, para facilitar o momento do plenário, que ficou, na minha opinião, sensacional. São servidores, os assessores legislativos são servidores que intervêm diretamente na sessão, para que as pessoas entendam, as sessões têm um rito legislativo, e em alguns momentos, como autorizar a palavra de um vereador, ou saber que etapas a seguir na discussão dos projetos, o presidente é que determina, mas ele é orientado pela assessoria legislativa com base no regimento interno da Câmara. Exatamente. Nós estamos também agora preparando a própria TV Câmara para canal aberto sistema digital, né, que já tem um protocolo de intenções que foi assinado em outubro do ano passado lá na Assembleia, e até 2006 o sistema digital tem que permear todo o Brasil. Então, nós estamos fazendo esse levantamento, tem que fazer um estudo, depois fazer uma licitação. Isso é bastante complexo, não é fácil. Talvez também aqui fazer uma ampliação do estúdio aqui, no estúdio da TV Câmara. Quer dizer, nós estamos procurando também, Luiz, fazer um estudo, e já comentei isso com os vereadores, da necessidade talvez de ampliação do quadro de provimento efetivo, concurso público. Nós temos que retomar aí a feitura de concurso público esse ano, porque nós estamos com deficiências de quadros, até porque a demanda aumentou, né? A demanda aumentou, são meia dúzia de vereadores a mais, né? Houve uma redução, quando tu falou no início, houve uma redução em 2004, porque em 2000, quando eu concorri a primeira vez, eram 21 vereadores. Era chamada PEC dos vereadores. A PEC dos vereadores, aí depois teve a redução para 17 e agora se aumentou mais meia dúzia. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a redução drástica, depois foi discutido no Congresso, essa emenda à Constituição foi, enfim, regulamentada e aí se criou a tal da proporcionalidade. Isso. Ficou mais criterioso, digamos, o processo. Exato. Dependendo do número de população, tem mais ou menos vereadores. Então tudo isso se criou uma nova demanda.
né? E a partir daí, então, nós estamos fazendo esses estudos, sempre de uma forma muito transparente, né? De uma forma a colocar o envolvimento de toda a Câmara de Vereadores, que tem um quadro funcional muito qualificado, assim como hoje nós temos aqui na Câmara de Vereadores em torno de 120, entre quadro de provimento efetivo, quadro de comissão, são 120. Aí tem mais estagiários e mais os vereadores. Então nós estamos aí permeando mais ou menos aí umas 180 pessoas, aqui internamente, que circulam diariamente na Câmara de Vereadores. Então, quer dizer, tem toda uma questão financeira administrativa, né, que nós temos que ter essa responsabilidade de manutenir. E de dizer que a Câmara também provocar um pouquinho, não só nessa parte administrativa, a Câmara fica aberta e aproveitando este momento para que tudo isso que nós estamos falando seja visto pela comunidade. Que até nesse processo que nós estamos procurando trazer aqui na formulação, não na formulação, porque o conceito já existe, mas daquilo que nós queremos no fortalecimento e no conceito, para que as pessoas difundir melhor e para que as pessoas de fato venham. Sabemos que não é fácil, né? Por isso que a Câmara Voz Bagos tem esse mérito. O senhor cita propositadamente o Câmara Voz Bagos. Nós temos outros projetos que ao longo do tempo têm funcionado na Câmara, também no sentido de fornecer conceito e conteúdo para a Câmara. Um desses portais tem sido o acervo do Centro de Memória da Câmara. Bem lembrado. Que tem recebido em torno aí de 700 acessos, eu acredito que foi ano passado, até mais. Todo mês ele apresenta picos. Mensal, quer dizer, né? Mensal de acessos, são mais de 800 páginas digitalizadas até agora. Estudantes, pesquisadores, até de fora do país, têm feito acesso aos jornais e aos documentos, não só da Câmara, mas de todo o município, porque a Câmara tem mantido um convênio com o Arquivo Histórico Municipal, no sentido de digitalizar documentos e jornais do arquivo e trazendo para a Câmara, então. Como é que tem funcionado esse projeto que chama tanto a atenção, tanto da comunidade acadêmica quanto da população de modo geral? Tem tido continuidade? Tem continuidade, inclusive acho que nós vamos dar uma reforçada um pouquinho maior. Esse tempo nós já estivemos recebendo a visita do pessoal do Arquivo Histórico, possivelmente nós vamos retomar essa questão da digitalização de outros documentos para preservar a história do município, né? E evidentemente com a participação do Poder Legislativo. Outras formas, bem lembradas por você, que a gente tem tanto assunto para nós falarmos, né? São visitas programadas à Câmara através de escolas. As escolas vêm aqui, nos visitam, nós estamos tentando verificar e adequar cada vez mais os espaços para receber essas visitas. Nós aqui, invariavelmente, Fábio, nós emprestamos os espaços da Câmara para as instituições. Tem uma outra forma, muitas vezes, que as pessoas, às vezes nós sofremos algumas críticas, mas a própria homenagem a pessoas aqui na Câmara de Vereadores traz o público o que tem de pessoas que nunca entraram na Câmara de Vereadores, que vem através de uma tribuna livre, através de uma homenagem na sessão, através de uma sessão solene, cidadão caxiense. Quer dizer, o Poder Legislativo, através dos mecanismos que tem para trazer pessoas, está procurando cada vez mais ampliar esses braços, né? Para que a comunidade venha. Nós precisamos efetivamente que quando nós consigamos falar alguma coisa, nós tenhamos o conhecimento daquilo que nós estamos falando. O senhor cita a questão de homenagens, que certamente tem essa relevância pela aproximação, mas a gente sabe que é uma crítica costumeira da sociedade com relação, talvez, à quantidade de solenidades e homenagens. Como calibrar essa quantidade no sentido de não sofrer críticas? O que eu quero dizer seria o excesso. Mas sabe que não é uma crítica à Câmara, é o Poder Legislativo. Mas sabe que primeiro eu acho que isso é muito importante, porque a Câmara de Caxias do Sul é uma Câmara muito enxuta e aqui sim você é arrogante em dizer, é uma Câmara que ela tem seu quadro enxuto, é uma Câmara econômica. A história da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul é uma história de lisura, de transparência, né? E nós aqui temos muito este cuidado de estar próximo da comunidade, mostrando efetivamente o que é. Porque nós temos 3 sessões, Fábio, sessões ordinárias por semana, terça, quarta e quinta, onde nós fazemos... Isso às 17 horas. Às 17 pelo regimento. Transmissão ao vivo pela TV Câmara. Canal 16, né? Hoje, no sistema que nós temos aí.
Então, nós temos 3 sessões, terças, quartas e quintas-feiras. As comissões, que são 9, as permanentes, fora as que nós temos aqui, que são as temporárias, que, se eu não me engano, são 5 comissões temporárias. As comissões temporárias, elas são as comissões, literalmente, o termo já diz, são temporárias, criadas por um espaço de tempo para resolver algum assunto que a Câmara considera de relevância para a comunidade caxiense. Então, são 9 permanentes, mais 5 temporárias, são 14. Então, fora esse período legislativo, esse período que nós temos que estar aqui para cumprir o rito do plenário, durante todo o dia tem atividades. Os vereadores, eles vão para os bairros, né? E afora tudo isso, nós tivemos aqui, para que eu não esqueça os números, né? A Casa já deliberou, em 2013, 17 processos legislativos aprovados, 2 arquivamentos por parecer, 189 arquivados por processo regimental, 5 processos retirados, 2 vetos e 116 processos pendentes. Evidentemente que nós temos uma demanda do ano passado. 116 pendentes que ainda irão a plenário. Que ainda irão a plenário. Temos muito trabalho que ainda irão a plenário. E muitas vezes somos questionados, por exemplo, e como é importante às vezes, nós somos questionados, mas a Câmara também aprova muito nome de rua. É verdade. As ruas precisam ter nome. As ruas precisam ter nome. Para que tenha o CEP, para que as pessoas possam colocar lá no correio onde moram, para receber as suas contas. Quer dizer, tem que nominar. A partir do momento em que o bairro está legalizado, um loteamento, né, por uma questão definida pela prefeitura, isso tudo é um processo. Não é a Câmara que cria as ruas. Não, as ruas já estão lá, já estão sendo com o seu tráfego, tem os transeuntes, e aí, onde é que eu moro? Onde é que eu moro? Na rua A, na rua B, na rua C, na rua D? Não. Então, aí o que acontece? A Câmara nomina. Evidentemente que homenageando, e uma outra coisa, é a atribuição do vereador e uma outra coisa. Quem procura a Câmara de Vereadores são os familiares. Que vão lá pedir. Exatamente. Que vêm aqui na Câmara de Vereadores solicitar para fazer uma homenagem a uma pessoa. Então, eu cito isso porque às vezes nós escutamos, e a pior coisa que tem, uma das coisas que eu não faço, é subestimar a inteligência de ninguém. Então, é necessário. E agora, nesse ano também, nesse primeiro quadrimestre, nós éramos questionados também, Fábio, isso eu acho que é importante também de se fazer um pequeno esclarecimento, na questão da pauta. Eu tive um processo que eu fui autor de um projeto em 2005 que foi aprovado em 2012, porque tem que ter as discussões. As discussões, elas são fundamentais, tem que passar pelas comissões. Daqui a pouco tem um projeto que interessa a toda uma comunidade, tem que se fazer audiência. Quer dizer, um projeto ele pode ser extremamente simples e ele pode ser extremamente complexo. Tanto é que nós temos vários projetos arquivados. Então, quer dizer, num primeiro ano de legislatura, a produção legislativa, nós vamos conseguir senti-la talvez na metade do ano em diante. Ou no segundo, para o vereador ter tempo até de propor projetos e apresentar. Os vereadores de primeira legislatura, eles têm que se familiarizar com todo um rito processual. E a atuação do vereador se dá também, como o senhor falou, nos bairros, Exato. Nas comissões. Muitas vezes o vereador não apresenta um projeto, mas é relator de um outro projeto e propõe emendas. Então há uma dinâmica muito grande que não se limita só ao sujeito dizer fui autor de 15 projetos, por exemplo. Eu sempre cito isso, é uma opinião até pessoal. Se o vereador apresentar um projeto só, mas esse projeto causar uma grande repercussão na sociedade e contribuir para o bem social, é melhor do que ele apresentar 10 que apresentam problemas técnicos e não virem lei. São vícios inconstitucionais, muitas vezes. E às vezes, mas isso também. Deve concordar. Uma das coisas assim, ó, Fábio, que também há que se ter é quando o vereador apresenta uma proposta, para ele tem 2 formas. Às vezes pode até ser inconstitucional o projeto, mas a discussão é cabível no plenário. Claro. Aí se dá a discussão e se mantém numa segunda discussão, ou talvez não. E o projeto daqui a pouco é arquivado, o próprio autor pode. Mas a discussão é em cima. Tem esse lado também. Né? Então há que se ter o respeito com todos os projetos, porque a Câmara de Vereadores é o momento do parlamento de se falar. De se colocar para a comunidade aquilo que daqui a pouco uma demanda do segmento venha. Então são vários fatores dentro da Câmara de Vereadores que é nossa obrigação. Por exemplo, essa semana aqui, nós fomos no bloco M da UX na questão desse novo modelo apresentado pelo governador, em que eu, por estar de presidente da Câmara, fui convidado para constituir a mesa
dos trabalhos. Dos contratos de pedágio. Dos contratos de pedágio do Rio Grande do Sul, mas o governador vem apresentar um novo modelo. Mas nós sabemos que o modelo agora atual era para se findar dia 16 de abril. Né? E lá, agora por uma questão de determinação judicial, alguns vão conseguir prorrogar isso até dezembro. Mas lá estava presente no mínimo 12 vereadores que eu contei. Eu não recordo de cabeça aqui, não vou falar os nomes dos vereadores que estavam lá, para não cometer nenhuma injustiça. Né? Estavam lá 12 vereadores. Eu não sei quando é que vai passar, mas agora, dia 14, vai ter lá em Cazuza Ferreira, uma questão da anexação de Cazuza e Juá, né, que tem uma briga aí que é histórica. Para que Juá e Cazuza Ferreira saiam e venham para Caxias do Sul. A comissão que está cuidando desse assunto, que é uma comissão temporária, estará lá domingo. Então, é isso que nós temos que entender, desse envolvimento do vereador como um todo, entendendo a função deles. Não é somente no plenário. O vereador se dá fora do plenário também, nas comissões. Então, uma das coisas que nós estamos tentando, por que eu fiz questão de falar muito, e nesse tempo do programa que... Exatamente. O prefeito Sartori o ex-prefeito Sartori diz muito isso. Eu apresentei, se eu não me engano, talvez aqui cometeu alguma injustiça, algum equívoco, o projeto que ele apresentou, e se eu apresentei um projeto, que é a questão da criação do COMPAC. Olha a importância da criação do COMPAC. O Conselho. Né? Então são coisas que às vezes a gente não dimensiona. Conselho do Patrimônio Histórico. Do Patrimônio Histórico. Esse projeto que eu falei, que foi de minha autoria, depois outros vereadores, com o longo do tempo, foram colocando as suas mãos, que é a utilização do mobiliário urbano. 2005, foi aprovado em 2012. Ajuda a comunidade. Os vereadores apresentaram substitutivos, emendas. E isso é sensacional. É um projeto da cidade. Então, são essas coisas, Fábio, que a comunidade não consegue perceber. Mas a nós, eu também entendo isso, numa questão democrática, cabe exatamente fazer esse esclarecimento. Vereador, nós estamos com o nosso tempo praticamente estourado, mas como o senhor começou a entrar nessa rotina do Legislativo, nessa reta final, nesse nosso programa especial, não poderia lhe interromper. Mas como o senhor tratou dessa dinâmica de plenário, eu gostaria que nessa última manifestação, se pudermos por assim dizer, o senhor tratasse de algumas discussões que tem dado com relação ao próprio funcionamento da sessão ordinária. Alguns dizem que está durando muito mais do que anos anteriores, pela questão do número de vereadores. Há também já uma proposta do vereador Zoraide Silva, do PTB, tentando alterar o horário. Uns falam que deveria começar às 14h, não às 5h. Outros querem passar para as 16h, para as 13h30. Há até vereadores cogitando que deveria começar mais tarde, para que o vereador tivesse mais tempo de atender as comunidades ao longo do dia. Como é que o senhor tem enxergado e se há na sua mente já ideias no sentido de tentar racionalizar mais a dinâmica da sessão ou continuar como está, como também tem vereadores que preferem que fique como está? Como isso é um projeto de um vereador, eu acho que eu, na minha função de presidente da Câmara, eu tenho que ser mais estadista, né? Não vou, evidentemente, aqui emitir uma opinião que tenho, até para deixar que o debate seja feito no plenário. Mas são coisas que eu acho que nós temos que fazer uma reflexão. Esse é um debate que veio para reflexão, porque é uma legislatura nova. Os vereadores estão se familiarizando, Fábio, com os ritos do plenário, da sessão. Então, hoje te dizer assim, e também há que se dizer, existe uma história para que hoje as sessões comecem às 17h, certo? Nós também temos que pensar para quem está nos ouvindo. Nós temos cada espaço concebido na hora da sessão ordinária, existe um porquê e nós também temos que fazer a definição, por exemplo, quando nós temos as sessões solenes. Então, que começa às 19h30 pelo regimento, né? Então, quando nós mexermos em qualquer um desses espaços, nós vamos ter que fazer mudança no nosso regimento. E o vereador Felipe Grêmio Maia, do PMDB, também tem um projeto para tentar facultar os horários de realização de solenes homenagens. Eu não sei se ele protocolou, isso aí deve ser certamente ainda em conversação. Está em tramitação. Eu não sei se foi protocolado, até porque eu, particularmente, eu não acompanho muito o que está sendo protocolado, justamente para não ter esse envolvimento. Mas, enfim, se está dando essa informação, está em tramitação. Então, é nesse sentido que eu digo uma coisa para você. Primeiro que há
Se essa matéria vem, é necessário talvez rever. Se o tempo está de acordo, eu já fiz várias reuniões com os vereadores para que nós também pudéssemos definir e mostrar até, de novo, sem me tornar muito repetitivo, para os vereadores que são de legislatura, primeira legislatura, entender, mudou bastante. Então, nesse sentido, eu acho que ainda, olha, eu acho que é um pouquinho prematuro dar essa minha opinião em face de que houve essa discussão e colocado para o público, mas as conversações elas estão ocorrendo na questão talvez até de se fazer uma adaptação dentro do projeto, dos tempos do projeto do vereador Zoraida, talvez já estão daqui a pouco apresentar um substitutivo, mas eu tenho certeza que vai se chegar num consenso, sabe? Tem que ser a maioria. A maioria, tem que ser a maioria. E o meu voto na hora, porque quando é que o presidente vota nessas discussões de plenário? Quando dá empate. E aí, quando der empate, eu vou dar meu voto. Mas eu de novo eu digo que eu acho que é importante essa discussão, trazer esse assunto à tona. E se isso vem, eu também já ouvi muito. Mas você imagina, nós temos assim rapidamente a leitura do expediente que em média, para as partes da sessão, nós temos a leitura do expediente que em média demora 15 minutos. Nós temos o grande expediente daí, as pequenas comunicações que são 10 minutos aí para todos os vereadores. Depois nós temos o grande expediente, que 3 vereadores selecionados previamente falam. E nesse grande expediente, cada bancada constituída pode pedir uma declaração de líder. De 10 minutos. De 10 minutos. Nós temos 10 bancadas. Tem potencial 100 minutos. 1h40. Mais os 30 da... 2h10. que podem falar. Né? Então, aí depois tem a ordem do dia, que aí é a discussão dos projetos. Nessa ordem do dia, nós temos o que tiver na pauta e cada vereador, quando eu digo em discussão, se os vereadores se interessarem, pode falar por 5 minutos. Depois da discussão tem declaração de voto, se tiver em segunda discussão. Aí termina a ordem do dia. Depois tem as explicações pessoais. E na ordem do dia também pode ter declaração de líder de todas as bancadas constituídas. Depois disso, nós temos as explicações pessoais, onde cada vereador inscrito pode falar por 5 minutos e também pode ter declaração de líder. Então, tem que ser analisado. Por isso que tem que ser analisado, tem que se pegar uma média, para que nós possamos dizer, olha, o tempo necessário da sessão são 3 horas, talvez aumentar uma meia hora, vamos antecipar e tal, e que tem mecanismos de controle. Eu acho que isso é um tema que vem à tona, ele está aí, está sendo estudado, e eu tenho a certeza que pela história da Câmara de Vereadores, isso vai ser construído no conjunto dos vereadores, e no final vai dar tudo certo. Vereador, quero lhe agradecer então por todo esse debate que conseguimos traçar aqui, sem dúvida nenhuma, vai no sentido do seu esforço permanente, que as pessoas conheçam cada vez mais o Legislativo. Só tenho a lhe agradecer. Fábio, e a você, a toda a equipe que está aqui conosco, e a todos os vereadores, a todos os colaboradores da Câmara, seja CC, seja estagiário, seja quadro de provimento efetivo, de agradecer o empenho que todos estão fazendo. Porque a cada presidente que vem é uma realidade nova, é outra cabeça, é uma outra cultura, e há que se mudar nesse sentido. Mas a casa continua. Então. A casa continua, né? É exatamente isso, de agradecer a paciência de vocês comigo, acho que isso é importante, né? A gente procura manter esse respeito mútuo, porque mesmo os de provimento efetivo, ninguém todos estamos. Porque uma hora se aposenta, outra hora não se elege mais, e o que nós temos que fazer é que as instituições que são permanentes e perenes, e a Casa do Povo aqui, que representa a democracia, ela tem que estar organizada. Elas são muito maiores do que nós. Então, nesse primeiro quadrimestre aqui, a nossa intenção é essa, e que Deus nos dê assim, muita saúde, muito discernimento, muita sabedoria, para que a gente consiga elevar cada vez mais a instituição Câmara de Vereadores, que na festa da uva passada foi lançado 120 anos da Câmara, né? Palavra e Poder, e nós temos um compromisso com a história da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o livro do Legislativo. Então é isso que nós queremos fazer, qualificando o nosso espaço e, novamente, conclamar, convidar, convocar as pessoas que nos acompanhem pela TV Câmara Canal 16 ou que venham aqui. Vai ser um prazer enorme. Eu tenho a certeza que falo em nome do conjunto dos vereadores, receber a todos aqui na nossa Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Muito obrigado. Mais uma vez eu que lhe agradeço, vereador. Conversamos então com o presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador Edson da Rosa. E fica um lembrete que então no próximo dia 29 de abril, às 19 horas, no Centro Comunitário do bairro Belo Horizonte, teremos mais uma edição do Câmara Voz Bairros, que está sendo retomada este ano. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.